Boa noite a todos. Então, nós vamos dar início à nossa reunião magna do CPET, nossa reunião de terça-feira. E hoje com um tema, todo ele voltado para a ecografia pulmonar. E nós temos o prazer de ter novamente o Dr. Paulo César Gotardo. O Dr. Paulo é mestre, doutor, o doutorado acho que foi em Lisboa, né, Paulo? E já há muito tempo ele é intensivista, obviamente, e tem uma larga experiência com eco e disseminando o eco entre nós, intensivistas, dentro da MIB, coordena o EcoTeam, enfim, tem um domínio inteiro na eco Beira-Leito, mas o foco dele mesmo é eco de pulmão, que é essa experiência que ele vai trazer para nós hoje. Então, nós vamos fazer o nosso método de aproveitar a expertise do Paulo através de um jogo de perguntas e respostas, muito mais tentando avaliar e obter a tua experiência, menos do que uma aula formal, mas muito mais que você nos conte um pouquinho de cada um dos temas que forem abordados, e também nós vamos dar oportunidade para a nossa plateia aqui poder te explorar um pouco, né? Eu quero ressaltar aqui que a doutora Mirella está aqui, o doutor Rafael, tem vários coordenadores de TI, doutor Pozo, a doutora Lauriane, quem mais? E é isso. E quem vai fazer a entrevista, tem todos os residentes, aqui só tem residentes, né? De bola. Todos eles muito experientes em fazer já a ecografia de beira de leito, né? Eles me ensinam bastante de como utilizar isso e essas informações na beira do leito. Quem vai fazer a entrevista é a doutora Letícia, que aqui no grupo está se especializando na área, e nós compartilhamos aquele hall de perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue cumprir esse programa inteiro, porque se a gente der trela, nós vamos até quinta-feira. Mas vamos tentar fazer isso de uma forma objetiva e que seja bom para todo mundo que está aqui e para você também. Paulo. Por Letícia. Está me vendo? Tudo bem? Estou vendo, prazer em vê-la novamente. Prazer, doutor. Boa noite, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Então, para falar de um tema que o senhor é um expert, né, e ensina tanto e usa tanto, isso está tão presente no dia a dia da tua UTI, é o que chama muita atenção, algo brilhante. Então, para a gente começar, né, as perguntas que os residentes elaboraram, qual o limite, qual a diferença, o limite entre a ultrassonografia focada e a diagnóstica? E já aproveitando, para a gente não perder muito tempo, já fala um pouco da técnica dessa avaliação à beira-leito, avaliação focada, falando de qual material usar, de qual transdutor, de resolução, preset, para a gente introduzir o assunto. A ultrassonografia pulmonar ela é o protótipo da ultrassom focada, por assim dizer, né? A gente não tem um grande esboço diagnóstico da ferramenta. Ela engloba bem o que a gente espera do POCUS em si, né? Que é a integração, uma avaliação dinâmica, global, mas sem muitos cálculos, sem muito fator quantitativo, apesar da gente usar muito o Lung Score na prática, mas não é o direcionamento máximo e nem o grande entendimento da ultrassonografia. Então, acho que ela, por ali, já responde a primeira. Ela é focada, né? Focada num direcionamento de um questionamento clínico que a gente tem e o que está lá, né? Uma alteração intersticial, uma consolidação, e como isso está se comportando ao redor do tempo com o impacto da clínica e das nossas intervenções. E para continuar essa parte do focado, é exatamente como a gente faz, né? Enquanto que no eco eu vou trabalhar com ajustes, aí quanto mais filtros, mais harmônica, tudo eu vou conseguir ganhar mais, uma sonda específica, no de abdômen da mesma forma,
no ultrassom de pulmão ao contrário, né? Qualquer transdutor serve, o que a gente tiver dá conta, e a técnica é muito simples, é botar o transdutor entre as costelas do paciente e sonar o máximo que puder do parênquima para a gente poder ter um entendimento. E como eu sempre gosto de brincar, é aquela ideia tridimensional. O primeiro protocolo que a gente tem mais detalhado, né, que é o Blue Protocol, ele se direciona muito para a ideia do diagnóstico da insuficiência respiratória no pronto-socorro. Então, uma estratificação de exame que não se compete muito no dia a dia da UTI, porque a gente quer ver o pulmão como um todo, a gente quer entender aquele paciente. O Blue, ele vê 4 pontos básicos na parte anterior do tórax, e se tiver um questionamento clínico, que ele vai partir para análise venosa e para análise do ponto frênico, né, na parte lateral, ou se eu tenho uma síndrome intersticial na parte posterior. Hoje, a gente acaba utilizando muito mais aquele aspecto de sonação ampla, né, avaliar o máximo possível do parênquima e associar com a clínica, com os dados ventilatórios, com os dados hemodinâmicos, e tentar entender isso, o quanto que isso impacta no meu diagnóstico, no meu raciocínio, e vendo a partir das nossas intervenções de evolução como as coisas acontecem, né? Então, qual transdutor eu vou usar? O que eu tiver, né? Qual aparelho eu vou usar? O que eu tiver. E a técnica é sonar todo, e se eu for usar um protocolo específico, partir para aqueles dados, né? Então, se é o Blue, ok, mas mais o seu entendimento, tem algo na parte anterior que justifica, sim ou não, é simétrico ou não é, tem uma parte que tem a relação com a clínica. Se é o lung score, avaliar a parte anterior, lateral e posterior, balizados pelas linhas axilar anterior e posterior, e aí fazer a pontuação entre padrões intersticiais, padrão intersticial com inundação alveolar, padrão de consolidação. E a única coisa que é sempre interessante de lembrar sobre ajuste, né? Então, quando eu quero ver a região anterior do tórax, detalhar mais a linha pleural, essa movimentação, sim ou não, obviamente um aumento da frequência e um transdutor linear geralmente nos ajudam. Quando eu quero ver a região posterior para analisar melhor a quantificação de derrame, sobretudo, e avaliação, como muita gente tem feito, de planimetria, de consolidação, aí, obviamente, e de avaliação de fluxo mesmo, intraconsolidação, os transdutores com uma menor frequência podem me ajudar, e, sobretudo, quando eu ganho em abrangência. Um transdutor ideal, segundo o Lichtenstein, ao menos, é o que a gente tem pouco disponível, que é o microconvexo, né? Então, o microconvexo, ele conseguiria ter um dimensionamento de variação de frequência, que me daria um detalhamento adequado de pleura e uma profundidade. Ele conseguiria ter a benesse de conseguir colocar ele entre os espaços intercostais e me dar um leque de varredura bem interessante, né? Sem ser como o setorial, que me limita a análise da pleura. Então, se fosse um transdutor ideal, seria ele. Se não, para ver a parte anterior, a alta frequência, a parte posterior lateral, uma menor frequência. E a única coisa de ajuste, sempre que possível, se eu tiver no meu aparelho o modo ultrassonografia pulmonar, sempre é interessante ativar ele. Se eu não tiver, eu tenho como ativar ele de uma maneira mais radical, aí, que é literalmente tirar todos os filtros que vão ser bem úteis. E isso é bem útil quando a gente vai avaliar a síndrome intersticial, né? Porque a linha B é um artefato que não existe. Então, se eu for analisar uma síndrome intersticial e eu deixar todos os meus filtros lá bonitinhos, muitas vezes eu vou perder linhas B na minha análise. Então, se é para avaliar padrão intersticial, sempre que possível tirar os filtros, sempre que possível utilizar o modo pulmão. Ótimo. Agora, doutor, entrando assim nos grandes diagnósticos, a gente separou assim pelas síndromes, né? Pensando agora no pneumotórax, o papel do ultrassom, né, na suspeita do pneumotórax, é para excluir ou é possível a gente fazer o diagnóstico com algum achado específico? Ele funciona como para rastreio e diagnóstico, obviamente, né? Então, a gente consegue, sempre a partir da pergunta clínica, né, conseguir ter aquelas alterações que são associadas. Para excluir, para rastrear, o que mais no dia a dia faz, para mim, a diferença é literalmente eu visualizar qualquer coisa que não seja uma linha pleural
no seu dimensionamento adequado e a presença de linha A, porque qualquer coisa que eu estiver vendo significa que eu tenho interface pleura sobre pleura e eu excluo o diagnóstico de pneumotórax, né? Então, o principal, para mim, ao menos, no meu dia a dia, o que mais facilita para esse rastreio poxa, se eu estou vendo qualquer coisa, é porque eu estou chegando até o pulmão, né? Saindo desse predicado, eu já consigo tirar muita coisa. Quando eu tenho um perfil que tem uma linha pleural e tenho linhas As, aí é que eu vou ter que fazer o seu diagnóstico, e o seu diagnóstico mais apurado, por assim dizer, com a ultrassonografia, aí muitas vezes é um diagnóstico de exclusão, a não ser que eu encontre a interface de uma área onde haja deslizamento e uma área que não haja deslizamento, ou seja, que eu consiga encontrar o ponto pulmonar, né, o lung point, que o Lichtenstein determina, que é exatamente aquele local onde que há o início da coleção de ar entre as pleuras, e aí sim, diante do cenário clínico, a gente pode dizer com exatidão que eu tenho um pneumotórax. Isso era uma verdade absoluta, até um artigo um pouquinho infeliz lá de um relato de caso, num paciente que tinha uma aderência pleural e que não, tinha um ponto pulmonar, que não tinha deslizamento e tinha deslizamento, mas tinha irregularidade e eu via pulmão naquele paciente. Então, se tinha irregularidade, eu via pulmão, eu não tinha pneumotórax. Então, lembrar sempre que é um ponto pulmonar com a presença do outro lado, onde não há deslizamentos, também da ausência de achados pulmonares, né? Então, é um bom método para rastreio, tem uma sensibilidade, especificidade bem melhor do que a radiografia, obviamente não do que a tomo, e não é esse o intuito, mas consegue sim ver bem para rastrear, para diagnosticar, se tiver o achado, e sempre diante do cenário clínico, né? E tem como a gente quantificar esse pneumotórax? Tem a quantificação, eu acredito que seja clínica, né? O impacto que ele tem, sobretudo, mas do ponto de vista de colapso pulmonar, né? Tem uma série pequena de trabalhos, né? Eu me lembro de 3 de cabeça que tentaram fazer essa quantificação e eles usaram mais ou menos a linha axilar média como um ponto, né? Para a gente ter essa ideia, onde que, em suma, quando eu tenho o meu ponto pulmonar, na ausência de deslizamento e a sua presença no mesmo interface da mesmo espaço intercostal, eu poderia dizer que ele seria uma quantificação de menos de 30% de colapso pulmonar quando ele está acima dessa linha axilar, em torno da linha axilar média, em torno de 30% de colapso pulmonar, e a posterior dela, mais do que 30%. Mas o valor disso, acho que é um tanto questionável, né? O que o pneumotórax tem a ver com a minha clínica, o que eu posso fazer com ele, e eu conseguir rastrear ele com ultrassom. Acho que esse é o grande enfoque. Certo. A gente não usa de rotina o Doppler, né, para isso, mas quando tem uma dificuldade de avaliar o deslizamento pleural, paciente obeso, ou né, com alguma outra alteração anatômica, alguma coisa assim, como que eu posso usar? Geralmente a gente usa muito pouco, né? Tanto o Color quanto o Power, sobretudo o Power Doppler e o Doppler tissular. São dois artefatos, duas ferramentas que a gente pode usar para analisar o deslizamento pleural. Geralmente não tem essa grande necessidade, né? Naquelas vezes que eu tenho dúvidas, a maioria das vezes a presença de qualquer artefato subpleural já nos facilita isso demais, né? Porque, de novo, se eu estou vendo alguma coisa que está no pulmão, eu não tenho ar entre as pleuras, então eu já consigo tirar essa minha dúvida. Segundo, se eu vejo, antes mesmo de fazer o Doppler tissular ou do Power Doppler, eu consigo muitas vezes só fazendo um ajuste pequeno de imagem, aumentando o zoom, tentando, se o paciente está em ventilação mecânica, ao menos de modo transitório, facilitar a visualização, né? Aumentando um pouquinho o volume corrente só naquele ciclo ali, ao menos. Afinal, deslizamento pleural, eu preciso ter pleura sobre pleura e preciso ter volume corrente, né? Tanto que é uma das utilidades, por assim dizer, da ultrassonografia pulmonar, a presença de deslizamento bilateral com a confirmação do bom posicionamento do tubo endotraqueal, né? Então, se eu tiver dúvida, posso usar o Doppler tissular, posso usar o Power Doppler? Posso. Geralmente necessário? Não, né? A maioria das vezes, o contexto clínico, algumas manobras ventilatórias básicas e a visualização de outros artefatos em conjunto, ou mesmo
pode fazer até o zoom lá da sua pleura e aumentar a frequência, ou botar o foco sobre a pleura também ajuda bastante um pouquinho na sua visualização. Pode ser o suficiente para tirar essa dúvida sem outras maiores elucubrações ou necessidades, né? Certo. Pensando no cenário do trauma, como que eu posso chegar a uma análise, chegar na suspeita de uma contusão pulmonar, um hemotórax, aquele derrame está mais para hemotórax do que só um derrame comum? Como que eu faço essa diferenciação? Bom, o ultrassom há muito tempo é usado, né, nessa avaliação do paciente politraumatizado, mas inicialmente focando a barriga e focando ali no abdômen o rastreamento, né, de sangue e cavidade. Mas há já muitos anos a gente acabou estendendo o FAST para o IFAST, né? E aí já começa a nossa análise, que no IFAST, basicamente, ele parte do ponto de vista gravitacional básico, né, que ar sobe, líquido desce, e aí a gente vai estar analisando na parte anterior do tórax a presença de pneumotórax e na parte lateral posterior a existência de hemotórax, aí, diante de um cenário de trauma, né? Quando a gente vai falando de FAST na avaliação clínica básica, a gente sempre pensa, poxa, estou com um paciente com politrauma. Paciente com politrauma, até provar o contrário, eu penso no choque hipovolêmico. Então, estou com a cava vazia, procuro aonde está sangrando, né? Onde está acontecendo essa perda. E aí o hemotórax faz sentido, na região lateral, né, do tórax, procurando ali na posterior. Se eu estou com a cava cheia, alguma coisa está estranha, né? Porque eu não estou com uma hipovolemia, com um paciente com uma cava pletórica, e vou pensar em causa de choque obstrutivo e vou ver na parte anterior do tórax. Agora, quando eu tenho contusão pulmonar, o que eu tenho basicamente é uma lesão, né? E que ela pode se apresentar de inúmeras formas, mas que geralmente o que eu tenho é mais um padrão de lesão intersticial ao ultrassom, né? Eu tenho muito mais um padrão que lembra muito o padrão da SARA, por assim dizer, né? Um padrão de uma linha pleural irregular, com alterações justapleurais e com linhas B. Inclusive, nisso tem poucos trabalhos, mas alguns que conseguem, nessa análise inicial do politrauma, dividindo em poucas áreas, né, só na parte anterior, algo muito parecido com o lung score, mas só analisando na parte anterior, vendo se eu tenho algum padrão de lesão, ou alteração intersticial, ou consolidação, ou presença de hemotórax, ou de pneumotórax. Eu classifico como 0 quando eu não tenho nenhum desses pontos, excluindo a parte posterior, então apenas a análise de 8 áreas pulmonares. E se eu não tenho nenhum achado desse, eu boto 0 ponto. Se eu tenho um achado que não engloba toda a plenitude dessa área, igual do lung score, mas poupando a parte posterior, eu ganho 1 ponto. E se eu estou com todo o dimensionamento daquela área sendo acometido ou pelo pneumo, ou pelo hemo, ou pela contusão, eu acabo ganhando 2 pontos. E quando eu tenho um score desse acima de 4, eu tenho uma sensibilidade, necessidade, uma área sobre a curva ROC acima de 0,9 para poder predizer que esse paciente pode evoluir para SARA dentro das primeiras 72 horas da contusão pulmonar, né? Então, é uma ferramenta legal para o trauma, nesse sentido, quando há acometimento pulmonar, hemopneumo, gravidade, né? E a avaliação da contusão pulmonar, onde eu vou poder ter qualquer achado de alteração, mas que, a princípio, o que eu mais vou ter é irregularidade pleural com um padrão intersticial não gravitacional dependente, né, localizado na área de lesão. E com relação a isso, minha pergunta é baseada mais em se eu não achar um lung point, o quanto eu posso confiar em diagnosticar o pneumotórax só por ultrassom, sabe? É difícil, né? Mas acho que a gente nunca está fazendo ultrassom, como foi a discussão de antes ali, né? A gente nunca está fazendo ultrassom sem estar relacionado às outras variáveis de clínicas do paciente, sem que aquilo esteja realmente uma pergunta direcionada, né? Então, só pela imagem realmente é difícil. Mas eu me apego muito à ideia de alterações pleurais, alterações intersticiais, ou qualquer coisa que seja que tanja a pleura, ou mesmo que eu veja uma pleura irregular espessada, né? A pleura, geralmente, ela vai ter, em tese, um dimensionamento menor que 3 milímetros, né? Então, se eu estou vendo já uma pleura que tem maior do que isso, quer dizer que eu tenho interface pleura sobre pleura até provar o contrário. E
e jogar com o ponto de vista de simetria e de avaliação da interação coração-pulmão ali, de por que eu estou achando um pneumotórax, já começa a me auxiliar. E aí vem aquele questionamento, por que eu não estou achando o ponto pulmonar nele? Ou ele é muito grande ou ele é muito pequeno, né? Se ele for muito grande, obviamente eu vou ter algum acometimento hemodinâmico associado e vou estar vendo isso repercutindo. Se ele for muito pequeno, é mais difícil, né? Tem um protocolo que ajuda a gente um pouquinho com isso, que é o protocolo de Raman, do Dr. Raman, que ele basicamente pega, para facilitar esse rastreamento, ele vai botando a linha paraesternal, a linha hemiclavicular, a linha axilar anterior e a linha axilar média, exatamente seguindo os 4 primeiros espaços intercostais à esquerda, os 5 primeiros espaços intercostais à direita, e procurando sendo de maneira sistemática, ao menos para sistematizar a busca do lung point. Mas nem sempre é fácil encontrar ele, mas é sempre, acredito que excluir o pneumo com alterações justapleurais ou alterações da própria pleura facilita muito. Associar com a clínica e com a interação coração-pulmão, com a hemodinâmica, facilita ainda mais. O padrão de simetria ajuda bastante, né? E tirando aqueles casos que eu estou avaliando o paciente pela primeira vez, mas usando o ultrassom como método continuado dentro da terapia intensiva, né, a avaliação sequencial do paciente também facilita demais, né? Que é como era antes, como está agora e o que aconteceu. Acho que isso ajuda muito nessa diferenciação. Certo. Bom, acho que de pneumotórax é isso. Agora, já passando para síndromes intersticiais, como que a gente pode diferenciar elas na prática? Então, o edema cardiogênico, do infiltrado inflamatório? A gente sempre gosta de ficar brincando com a história que o edema pulmonar cardiogênico é igual abrir uma torneira no nível do pulmão, né? Eu estou enchendo o tanque, eu nunca consigo encher um tanque só de um lado, ou encher a base e depois só encher em cima do pulmão. Então, o primeiro aspecto sempre é esse padrão gravitacional dependente, né? Eu tenho um extravasamento capilar que vai fazendo algo muito parecido com o nosso famoso Killip, né? 1, 2, 3 e vendo os créditos subindo. Então, estou vendo as linhas B tendo um dimensionamento de padrão ascendente, está deitado de trás para frente, né? Está em semicumbente, está de pé de baixo para cima, acometendo de maneira bilateral e tendo a ausência de pulmão polpado de permeio, né? Então, sem escalar, poupando áreas pulmonares aí nesse processo evolutivo. Além disso, o padrão de acometimento pleural e do próprio parênquima pulmonar auxilia bastante, né? Então, óbvio que não é porque eu tenho uma pneumonia que eu deixo de ter uma descompensação de insuficiência cardíaca, mas alterações parenquimatosas associadas com consolidação tende a ter já também uma tendência maior a associação ao processo inflamatório, as famosas linhas Cs ali em conjunto, né? E a irregularidade pleural, né? Isso a gente viu muito, cansou de ficar vendo no COVID, né? Que eram nossas linhas B com um padrão de alteração intersticial, tanto a ponto com padrão com alteração de pleural, tanto a ponto que várias possibilidades de alteração do lung score, o ultrassound score, né, que é esse score de 0 a 36, com 12 áreas, ao pulmão normal, B1, que é quando eu tenho apenas linhas B que eu consigo diferenciar entre elas, ou B2, quando elas têm inundação alveolar e eu não consigo diferenciar entre elas, e C, que é o nosso padrão de consolidação. Além de ganhar essa pontuação, que vai de 0, 1, 2, 3, conforme a progressão desses achados, eu ganho outras pontuações adicionais, né? Eu gosto muito de um que foi de um grupo de chineses, esqueci o nome do autor, desculpem, mas que basicamente ele mantém a pontuação do lung score e adiciona uma pontuação de 0 a 24, baseado numa alteração pleural propriamente dita, né? Então, 0 quando a minha pleura é poupada, e assim pensando que esse padrão intersticial, quando está presente, seria o cardiogênico. 1 ponto quando a minha pleura ela é irregular, e 2 pontos quando eu já tenho uma pleura irregular associada ao espessamento e consolidação justapleural.
né, mesmo que seja de pequeno porte. Então, de maneira mais tranquila, padrão gravidade e padrão de acometimento pleural. Derrame pleural, em tese, tem pouca diferença, e tem trabalhos que não mostram diferença de um do outro, a não ser quando eu tenho um padrão de exudato, mas a maior parte da diferenciação é o padrão de apresentação gravitacional dependente, e a linha pleural é o que mais facilita, com certeza. Legal. Ainda falando disso, seguimos lá, o paciente chocado, a gente aplica o protocolo FOLS, que é choque cardiogênico, ok, começo as medidas. A gente fala muito de monitorização hemodinâmica, só fala isso. Estuda isso. Mas a gente sabe que também poderia estar fazendo a monitorização ventilatória com o auxílio da eco. O Lung Score poderia auxiliar isso? Como é que vocês fazem? Que eu lembro que aí no Neves, no próprio MVPEP, tinha uma aba com o desenho do pulmão, onde o plantonista vai pontuando. Então faz parte da avaliação diária deles. E como isso ajuda? Quase chega a ser uma paixão muito grande que a gente consegue envolver até nisso, né? Bom, a avaliação do Lung Score, ela ajuda demais, mas não só da sua pontuação, né? Eu acho que a pontuação ela é interessante, mas ela ajuda muito mais na ideia evolutiva, e por isso que ele está ali na evolução diária, né? Porque eu consigo ter um dimensionamento. Poxa, aqui nesse lugar do pulmão, hoje estava normal, amanhã eu tenho uma alteração intersticial, depois de amanhã eu tenho uma outra alteração, sobretudo no COVID, né? Isso ajudava muito. Poxa, está evoluindo, mas como está evoluindo? Aqui está normal, é um padrão intersticial, mas que não é tão relevante, um padrão intersticial que eu já tenho confluência de linhas B, eu tenho consolidação. Agora essa outra área está assim, poxa, agora a gente começa o antibiótico e vai vendo isso mudar, né? Que tem o trabalho do Bowman e do Jean-Jacques mostrando isso para a gente, né? Se eu vejo o Lung Score ao redor das primeiras 72 horas do paciente com antibiótico terapia, eu consigo ter um bom direcionamento sobre sucesso ou falha dessa terapêutica. E a gente acaba utilizando ele muito em vários cenários, né? Então, quando a gente vai fazer uma ventilação não invasiva, a gente está buscando uma redução do Lung Score. Se a gente não está conseguindo fazer isso dentro de 30, 60 minutos, potencialmente a gente tem uma maior chance de falência dessa terapêutica não invasiva. Se a gente vai progredir para o desmame ventilatório, e aí a gente tem N trabalhos para isso, mas mostrando que o Lung Score antes do TRE, após a finalização ali do tempo estabelecido para o TRE, se ele se mantém abaixo de 14, a gente tem uma boa chance. Se ele está de sucesso, se ele está acima de 17, vai ficando ruim. Então, no meu cenário, e se eu vou associando isso à função diafragmática, né, eu consigo ter boas ideias tanto para a falência da ventilação não invasiva, quanto da potencial falência do desmame. Então, quanto ao Lung Score, ele ajuda a gente bastante nesse perfil evolutivo, não do Lung Score em si, da pontuação, mas da sua visualização, da implicação da lesão pulmonar, e consegue ter esse direcionamento, né, de conduta, além de conseguir nos dar algumas ideias interessantes, né? A gente sabe que a pontuação dele tem uma relação inversa com a relação PO2-FO2, com a pressão de difusão de CO2, tem relação direta com mechanical power, né? Então, se eu tenho muito aumentado, a gente já vai tendo maior predição de lesão pulmonar induzida pela ventilação, e aí, obviamente, mais cuidado aí com esse processo ventilatório, consigo diferenciar lesões focais de lesões difusas, né? O protocolozinho de Amsterdã é um desses exemplos, que eu vejo se eu tenho mais do que 2 áreas acometidas além da região posterior, e assim ele indicando uma maior necessidade de fazer um fenotipo diferenciando o fenotipo de difuso e de lesão focal na SARA. Então, o Lung Score ajuda muito para isso. E na questão do choque, como mencionaste, além do Lung Score, a gente ainda pode ter ideia sempre quantitativa, né, voltando para alterações intersticiais, da água pulmonar extravascular com as quantificações de linha B, né? Então, tem N protocolos para isso. Os 2 assim que tem mais evidência hoje, ao menos ao meu ver,
continua sendo o inicial do Volpicelli, mas que ele é tanto chatinho, né? São 28 pontos para quantificar, e aí, obviamente, no cenário clínico acaba não tendo muito interesse, ainda mais no nosso entendimento do exame direcionado, focado e rápido, que é para dar suporte para a gente, e o que a gente acaba mais usando, que é a ideia do ENGAR, que é de avaliar somente os 4 pontos na parte anterior do tórax e quantificar as linhas B. Então, consigo ter uma ideia evolutiva da quantificação de água pulmonar, avaliar com o cenário clínico que eu tiver e ver se elas estão aumentando, diminuindo, consoante a minha terapêutica e a evolução da doença, né? Paulo, Álvaro, eu tenho obsessão por anotar as coisas. E fico imaginando que se eu pegar o exemplo da monitorização hemodinâmica, não vale muita coisa se alguém fizer uma monitorização hemodinâmica, uma medida, que vai embora quando o plantão vai embora. Como é que você faz e como é que a gente deveria fazer se nós aplicarmos um lung score ou uma monitorização respiratória de um doente com insuficiência respiratória? Qual seria o doente no qual isso devesse ser aplicado de forma sistemática? E como anotar isso de forma que isso seja da unidade, do doente, né? E do plantão, e que não vai embora com quem fez o ultrassom quando ele troca de plantão. Como Letícia conheceu aqui no nosso serviço, acho que eu posso dizer como a gente fez, literalmente, né? A gente tem 2 abas dentro do MVPEP, do nosso prontuário eletrônico, onde que isso é contemplado. Uma, que é exatamente quando eu vejo que o ultrassom pode trazer significância para o paciente, exatamente, poxa, vi isso é importante, eu quero refazer e rever. Então, que é uma aba unicamente de dados de ultrassonografia pulmonar, que está lá contemplado tanto o score de quantificação de água pulmonar, quanto a quantificação do lung score, e em conjunto a gente trabalha com a avaliação da amplitude, o delta de espessamento diafragmático e quantificação do derrame pleural também. E no outro está dentro da aba de evolução do paciente, a qual, até para facilitar ali que o suporte outrora estava para todos, né? Mas que hoje só quando a gente seleciona para tal. Então, fica lá o desenho do pulmão e eu vou lá clicando lá o desenho do pulmão está com as suas 12 áreas e eu simplesmente clico lá se ela é um A, um B1, um B2, um C, e isso pode ser feito, a gente faz tanto no prontuário eletrônico na aba da evolução, como faz isso numa aba exclusiva só de análise pulmonar. Então, a gente consegue ficar vendo e quando trabalha, consegue ficar vendo, inclusive, o lung score de manhã, de tarde, de noite, se for possível de fazer, né, e for necessitado fazer, né, um paciente com SARA que mudou, faz, né, se não mudou, é a mesma coisa, mas mudou, registra, e a cada evolução ele está lá de novo, o desenho para a pessoa preencher. Faz parte, literalmente, do registro diário e tem uma boa visualização, não só do valor, mas também do padrão evolutivo. Tá, então agora falando um pouquinho do derrame pleural, especificamente. Tem como a gente avaliar quantitativamente, avaliar o volume desse derrame? A gente sabe que tem inúmeras formas, inúmeros protocolos, qual é o mais adequado, qual é o mais fácil? Isso é até engraçado quando fala de derrame, né? Porque é onde o ultrassom de tórax, por assim dizer, nasceu, né? Quando o ultrassom de tórax da radiologia, hoje em dia o pessoal faz bem demais, né? Também a ultrassonografia pulmonar, mas outrora, que eles não acreditavam, inclusive no exame, quando perdiam um ultrassom de tórax, eles davam o laudo do derrame pleural, né? Então, literalmente, tem um hospital privado aqui da cidade, que há uns 10 anos aí, quando a gente ia fazer os nossos pacientes, a gente anotava, e quando o médico assistente ia ver lá, ele achava legal ter aquela informação, e aí ele pedia seguidamente, né,
o laudo da radiografia, pediu lá como um guia de exame um ultrassom de tórax. E o que ele ganhava era tem derrame, não tem derrame, e se tivesse derrame, o volume do derrame. Então, é uma implicação praticamente histórica aí da ultrassonografia pulmonar, e que ela é relevante mais no contexto de dizer o que eu acho que é, o que isso tem relação com a clínica do paciente e em que situação está sendo empregada, mais do que o volume em si. Se eu tiver um volume X ou Y, sem conotação clínica nenhuma, o que isso me traz de informação? Não sei, provavelmente nada, mas ao menos a gente consegue ter essa diferenciação e essa associação com a clínica. Para quantificar ele, como falou bem Leite, tem um monte de fórmulas, algumas mais complexas, outras mais simples, algumas fazendo, inclusive, desenhos de elipses, tem formas inimagináveis. Gosto muito de um raciocínio simples e focado, de novo, que foi validado já há muitos anos pelo Dr. Jean-Jacques Ruby e mostrou uma boa análise de uma coisa bem simples. Qual a distância entre as pleuras? É menor do que 2 centímetros ou é maior que 5 centímetros? E ele mostrou uma área sobre a curva ROC acima de 90% para os dois lados, mostrando que abaixo de 2 centímetros eu tinha com grande grau de certeza que era menor que 500 ml e que acima de 5 centímetros eu tinha mais de 500 ml. Então eu consigo ter essa dicotomia se é muito grande ou se é muito pequeno ou se está entre isso. O pessoal da Itália acabou fazendo uma regrinha de 3 usando esse mesmo padrão, e eu analiso a maior área entre as pleuras, a diferenciação que eu vou ter ali entre elas, e faço ali uma regrinha bem básica, a cada 1 centímetro, 200 ml. Então, são várias fórmulas, os trabalhos mais velhos faziam um pouquinho mais detalhado, de pegar a parte, o comprimento total do tórax e multiplicar ele por um valor X, geralmente 70, se não me engano, faz tempo que eu não faço ele, tá lá no slide, mas de cabeça não vai, porque não uso muito na prática clínica. Faz o maior valor, o valor do diâmetro lateral, mais o diâmetro maior entre as pleuras, vezes uma constante que, se eu não me engano, é 70. E aí a gente consegue ter também essa análise. Então, são várias formas, mas que eu acho que o mais importante é saber, é volumoso, não é em que cenário está. E dentro disso, o próprio Jean-Jacques mostra ali para a gente, num dos seus inúmeros trabalhos sobre a ferramenta, que fazer durante o trabalho de extubação, esse valor teria uma certa relevância. Esqueci o nome do outro autor que também avalia isso, que ele demonstra uma odds ratio de 3,08 com derrames que ele classifica como volumosos, que estão também ali acima de 500 ml estimados. Ele também demonstra ali um aumento de mais de 300% de chance de falência do processo de extubação. Então, muito mais do que o volume em si, a clínica, e ele, se for para fazer volume, ele ajuda, e aí pode escolher a forma de fazer, mas sempre acima de 5 ou abaixo de 2, acaba sendo bater o olho e resolve o nosso problema. Certo, e eu consigo caracterizar esse derrame, pensar em exudato, transudato, suspeito de uma malignidade, pelo aspecto que eu estou vendo ali no beira-leito? Eu sempre vou... Ultrassom sempre é o mesmo mantra, A gente está a partir de um ultrassom da UTI. A gente está sempre partindo de um questionamento clínico para buscar o que eu realmente procuro, o que eu realmente espero encontrar ali, Então, se eu estou procurando um exudato, eu estou procurando dados que me façam lembrar ele. Se eu estou procurando algum padrão de malignidade, eu estou procurando algo que me faça pensar nele. Então, o primeiro ponto sempre é o que eu estou buscando. E segundo, o que a imagem me caracteriza para pensar nisso. E dentro disso, obviamente, se eu estou pensando num transudato e pensar literalmente eu drenando ele, eu estou vendo um líquido clarinho aí caindo no dreno do nosso paciente. E se eu pensar nisso como um aspecto ultrassonográfico, obviamente eu estou pensando isso como um material anecoico, sem materiais heterogêneos, de outras densidades, outras ecotexturas no seu permeio. Tudo que for diferente disso, eu vou estar pensando em algo diferente que possa estar gerando um gradiente
diferente de impedânciometria que me faça uma imagem diferente a ultrassom, né? Então, eu estou pensando em malignidade. Poxa, eu tenho alguma alteração pleural ali vista, tenho uma consolidação que me lembra algum padrão de lesão pulmonar neoplásica ou sobretudo pleural, né? Alguma alteração da pleura que tenha relevância e tem um derrame associado, pense em malignidade e ele vai nos ajudar nesse contexto. Exudato, eu estou vendo materiais amorfos, geralmente lá no meio, e consigo ver se ele já está septado, aquelas traves de fibrina que a gente vê tão bonitinho lá na vídeo, a gente consegue ver exatamente elas todas desenhadas lá na ultrassonografia e vendo as diferentes densidades conforme o acúmulo do líquido, né? O hemotórax, eu acho que é uma boa caracterização disso, né? Porque quando a gente tem a fase aguda, ainda não coagulou, a gente vê como um transudato praticamente, e aí conforme a gente vai passando o processo evolutivo, ele vai coagulando, vai densificando, a gente vai vendo essas diferentes ecotexturas sendo apresentadas. Legal. Doutor, e agora pensando até nas consolidações, que a gente já falou bastante, mas em TEP especificamente, eu consigo, como que eu consigo caracterizar? Eu sei que é talvez um pouco mais difícil do que tudo isso que a gente já falou, dá para a gente usar o Doppler também, como é que funciona? A ultrassonografia pulmonar, até mesmo se a gente partir do seu princípio, né, com o Blue Protocol, né, 2009, publicado em 2009, né, trabalhado desde o final da década de 80, mas publicado, enfim, depois de muitos anos para ele conseguir publicar, ele colocava, do ponto de vista pulmonar, como um diagnóstico de exclusão, né, que eu tinha um perfil A na região anterior, e eu encontrava, depois disso, a presença, ou melhor, a ausência de colapsabilidade da venosa no membro inferior. E aí queria fazer o direcionamento para o diagnóstico de TEP diante de uma insuficiência respiratória, que é o que o Blue se propõe. Depois disso, começou a se avaliar, né, as imagens e a gente conseguiu ter um bom direcionamento, alguns trabalhos até com anátomo patológico de pacientes com COVID, né, fazendo as lesões pós-mortem com ultrassonografia, a gente conseguiu ver alguns padrões de alterações de consolidação justapleural, pequenas, geralmente, difusas, que geralmente têm um padrão de linha B, por assim dizer, ou C, dependendo de quem quiser chamar o tamanho dessa consolidação justapleural para poder virar C. O entendimento é o mesmo, é uma alteração intersticial, eu tenho uma alteração pleural e uma microconsolidação. O nome acho irrelevante, sendo bem honesto. Então, o que a gente acaba podendo visualizar é aquela área de lesão propriamente dita, quando ela tange a pleura, e dentro disso, conforme ela vai evoluindo para um padrão de infarto, a gente vai tendo essa análise sequencial conforme a sua progressão, onde que inicialmente tem uma pequena lesão justapleural, geralmente uma consolidação pequena, em formato arredondado ou em cunha, onde que o Color, em tese, pode ajudar. Algumas vezes isso não é tão fácil, com toda a humildade quem tentou isso algumas dezenas de vezes, e muito mais que dezenas, e nem sempre ajuda, né? O Color no pulmão, eu tenho muita ressalva e avaliação do Doppler, porque é difícil, para a gente avaliar bem Color, eu preciso ter alinhamentos, eu preciso ter fluxos que sejam teoricamente vistos sempre no seu mesmo formato, e o pulmão está sempre movimentando, a gente está tendo uma ideia muito complicada dessa avaliação de fluxo, então muitas vezes é um pouco confuso ver isso, mas em tese eu poderia ver um stop vascular dentro dessa área de consolidação, ou a sua própria ausência, né? Mas isso é mais em tese, jogaria muito mais com a clínica do paciente, o porquê que isso está gerando, e alterações, indo muito mais para o foco, se eu estou procurando um TEP para avaliação hemodinâmica, né? Analisar as evidências de um corpo pulmonar com a ecocardiografia e analisar o eco, a ultrassonografia vascular com compressibilidade de vasos, né? Mas de imagem, o que eu vou ver é isso. Inicialmente, uma alteraçãozinha intersticial, com alteração justapleural, que vai aumentando, geralmente em padrão em cunha arredondado, geralmente mais do que um sendo visto, né? Geralmente, por dado de imagem,
daria de 6 a 9, alguma série de trabalhos nos colocam isso como ideia de alterações justapleurais visualizadas, e geralmente mais do que um foco. Mas acho que é mais exclusão e associação clínica e avaliação hemodinâmica em justaposta, é isso. Eu achei bem interessante, não é rotineiro, assim, pelo menos para mim, fazer essa avaliação de técnica dessa forma, mas tanto o Blue quanto o FOS acho que é bem incorporado assim, na nossa prática. Claro que a gente sempre vai avaliar um paciente já com uma hipótese diagnóstica e faz ultrassom para corroborar, mas quando está totalmente perdido, não vejo problema nenhum em fazer ultrassom pulmonar para te dar um auxílio numa hipótese diagnóstica. Quantas vezes a gente faz isso e auxilia para ver se tem congestão, se está consolidado, se tem derrame, facilita muito no manejo do paciente. Certo. Quando a gente vai ficar falando, né, de ultrassonografia pulmonar, juntando interação coração-pulmão, né, geralmente a clínica já bateria, mas só lembrando que de imagem, pensando ali, seria mais o que o ultrassom poderia fazer era para descartar, né, o TEP como etiologia disso, do que propriamente ele dá o diagnóstico do TEP em si, né? Então, achar outras causas, como falou bem do Falls, eu sou um entusiasta dele, adoro o raciocínio dele, né? Então, acho que é muito mais exclusão do que confirmação, como falou bem nessa parte de inclusão tanto do Falls quanto do Blue. Para a gente já caminhar para o final, doutor, a gente comentou então de monitorização ventilatória, preditores de sucesso na extubação. Não tem como a gente não falar de ultrassom de diafragma. Fala um pouco para a gente assim, da avaliação, da excursão diafragmática, da fração de espessamento. Um é mais acurado que o outro? Em quais pacientes eu devo fazer? Né? Não é para todo mundo que eu vou fazer também. Com certeza. Gosto muito da ideia de pensar que o diafragma é um músculo. E se é um músculo, ele tem que ter duas coisas básicas. Ele tem que contrair, mas essa contração tem que ser efetiva, né? Por mais que eu tenha uma massa muscular adequada, se eu me propor levantar um peso que eu não consigo vencer, eu não vou vencer ele, não vou levantar ele, né? Então, acho que quando a gente fala da avaliação do diafragma, essa figura de linguagem é bem pertinente, né? Porque eu preciso ter o binômio dessas duas coisas. Eu preciso ter uma efetividade de contração, mas essa contração tem que ser efetiva para o que ele se propõe a fazer, que é movimentar o diafragma e ter uma amplitude adequada. Então, aí tem um trabalho da Minerva do ano passado que coloca que a pressão transesofágica não teve relação com o delta de espessamento. Ok, isso quer dizer o quê? Nada, né, no final da história, porque eu não sei quanto está a pia do paciente, eu não sei como está esse padrão de excursão, propriamente dito, do diafragma, então eu não sei realmente o quanto que essa contração está tendo efetividade. Ela está conseguindo ou não vencer a sua barreira, né, o peso que ela tem que vencer, aí, sobretudo relacionado à pia, à pressão intraabdominal. Então, acho que ele sempre tem que ser, para avaliar a função, eu não consigo visualizar sem ser os dois em conjunto, né, o espessamento com a amplitude. A amplitude sozinha me fala o cenário daquele momento. Então, se eu for avaliar um trial de desmame, para mim parece também um pouco insuficiente eu só estar vendo a amplitude, porque ele agora está aqui. Mas será que ele tem uma contratilidade efetiva? Será que daqui a pouco essa amplitude não vai falhar também? Né? Então, juntar os dois eu acho que é o melhor cenário. Mas o que a gente faz no dia a dia, eu acabo utilizando muito exatamente nos dois cenários opostos da ventilação, para iniciar e para finalizar, né? Para colocar ou para retirar o paciente do suporte ventilatório invasivo. Então, como não invasivo, a gente tem uma série de trabalhos que a gente pode utilizar o delta e amplitude como preditores de falência, né, do processo ventilatório não invasivo. Seria uma falência muscular, provavelmente dita, então, disso. E para não postergar uma intubação no momento mais adequado e que seria para o paciente. E, inclusive, tem um trabalho do ano passado que eu gostei muito do racional, porque é o racional básico, né? Ele utiliza a relação da frequência respiratória sobre o delta de espessamento, além do delta de espessamento em si, para indicar
a falência do processo de ventilação não invasiva, né? Então, quando eu tenho um espessamento diafragmático, delta de espessamento inferior a 36, ele já mostra uma boa acurácia para falência, em torno de 80%, 85%. Não tá o número exato, eu sei que é acima de 80% e abaixo de 85%, é por ali. E agora, quando ele faz a relação entre frequência respiratória e delta de espessamento, a acurácia dele supera os 90%. Né? Então, juntando a relação clínica com o que eu estou encontrando ali, eu consigo ter uma ideia um pouquinho mais interessante. Mas esse é um dado a mais, obviamente um único nunca, mas é um dado a mais para pensar ali se as coisas estão indo dando certo ou dando errado. Onde a gente tem bem mais trabalhos, e aí sim, bastante, inclusive até a última vez que eu vi já tinha mais de uma dezena de revisões sistemáticas mostrando para a gente que é o processo de desmame. Né? Então, nisso, após a instituição do TRE, a avaliação em conjunto dos dois é interessante. A gente tem vários pontos de corte dos dois, isso, obviamente, resultado de um monte de viés ali que a gente vai ter dos trabalhos, difícil homogeneizar nessa situação, mas o que a gente tem, então, é que, de uma maneira sumária, tentar abreviar um pouco os dados de todos esses trabalhos, eu diria que um delta de espessamento abaixo de 21% é um alto risco, um delta de espessamento acima de 30%, sobretudo acima de 36%, é um cenário muito bom. Nesse meio é aquela gray zone que nos deixa um pouquinho preocupados. O amplitude, a gente busca sempre que seja acima de 1,1 centímetro, e aí quando ela for acima de 1,6, sobretudo acima de 2, e quanto melhor, maior, mais adequado. Então, ela nos ajuda bastante nesse âmbito. O uso, além desse cenário aí, a gente tem um bocado de coisa, né? Dá para ficar avaliando melhor a avaliação de assincronia, quando só análise de curvas pode me trazer alguma ideia, por que o tempo pneumático não está adequado pelo tempo neural, o que está acontecendo, e essa análise da contração, se está sendo inefetiva ou não, se eu estou disparando diferente do meu padrão de contração. Então, isso também pode ajudar um pouquinho no ajuste fino aí de uma sincronia, além do valor absoluto do delta de espessamento e além do valor absoluto da amplitude. Então, antes de entubar, como um preditor de falência, delta de espessamento e sua relação com a frequência respiratória aqui mais validado, pouca validação com amplitude nesse cenário. Na parte de estubar, os dois juntos sempre são interessantes. Tem um índicezinho que é o IE Index também, que é interessante nesse sentido, que é basicamente quantificar no sloopzinho da avaliação da amplitude o tempo inspiratório e multiplicar ele pela incursão, né? A gente consegue, quando é acima de 1.1, uma boa diferenciação também para isso, e consigo ficar brincando com esses dados, com vários correlatos, aí, usando a relação com o volume corrente, a avaliação com frequência respiratória, né? Tem alguns trabalhos aí com isso também, que pode ajudar. Certo. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, desculpa por mudar um pouquinho o tema, mas eu acabei me passando, era para ter perguntado antes. Existe algum papel no ultrassom para guiar, ajudar a gente no recrutamento alveolar em pacientes com SARA? Porque no artigo que o doutor passou, ele citou, assim, ainda um tema meio polêmico, enfim, algo contra, algo a favor. É discussão ruim de se meter, né? Recrutar, não recrutar, ponto. Falar de ultrassom, não de recrutamento, né? Mas quanto ao ultrassom, a gente tem, primeiro ponto é a análise de lesão focal ou lesão difusa, né? Pensando no paciente com SARA. Então, se eu tenho uma lesão focal que não tem um acometimento difuso, eu já vou estar pensando de maneira óbvia que ficar aumentando as pressões vai ser difícil equalizar elas e eu vou acabar incorrendo em mais risco de fazer lesão. Então, só da ausência de um padrão difuso de lesão já me tornaria mais plausível pensar em outras medidas que não o recrutamento, sobretudo quando é acometimento posterior, que aí eu vou estar pensando mais na pronação do que no recrutamento em si. Né? Quanto a usar a ultrassom no recrutamento, o que a gente tem de dados com isso?
né? A gente tem dados que eu posso utilizar exatamente a ideia do Lang Score e da sua ideia de evolução, né? Que eu tenho o score de reaeração e de deaeração. Esse score ele vai vendo o padrão A para o padrão B1, para o padrão B2, para o padrão C. E ele pontua como positivo cada vez que eu tenho uma progressão de um para o outro, né? Ele vai ganhando 1 pontinho quando eu tenho a avaliação do A para o B1, 2 pontinhos quando eu tenho do A para o B2, ou desculpa, do C para o B1, difícil, do C para o B2 ganha 1 pontinho, do B2 para o B1 1 pontinho e assim por diante, quando sai numa escala. Quando eu saio de um e pulo 2 casas, ganho 2 pontos, e quando eu saio do C para o A, eu ganho 3 pontos. Né? E aí eu consigo ter uma ideia do meu ganho ou da minha perda, que é quando eu tenho isso de maneira contrária. Então, consigo ter uma ideia, ao menos, do dimensionamento da melhora da aeração. Mas não consigo ver hiperinsuflação, obviamente, de maneira direta, consigo ver de maneira indireta. Como que eu vejo de maneira indireta? Quando eu vejo uma hiperinsuflação pulmonar, eu tenho uma tendência de ter uma redução, como eu estou vendo isso na beira do leito, estou fazendo e vendo, repetindo, eu estou vendo o deslizamento pleural reduzir e eu estou vendo o meu diafragma ficar cada vez mais retificado e estou vendo o meu diafragma ter uma amplitude cada vez menor, né? Então, de modo indireto, eu consigo ter uma ideia, né? Sem contar que eu estou sempre vendo o ventilador, ok? E vendo o paciente, ver sua hemodinâmica. Então, o ultrassom para o recrutamento ficaria mais nesse sentido de ver a alteração dinâmica do Lang Score, tentando ver de maneira indireta ali e sobretudo, mais do que o pulmão, olhando para o coração direito, né? Então, limitando os níveis de pressão para aquele momento que eu tenho uma sobrecarga ventricular direita. E isso tem um trabalho do Villar-Barron muito bacana com isso, que ele mostra, inclusive isso fazendo com eco transesofágico, vendo então de maneira seriada e contínua durante a manobra de aumento da pressão expiratória final, vendo o aumento do diâmetro ventricular diastólico final, diâmetro diastólico final de ventrículo direito ao redor do processo de aumento das pressões, mas o mais interessante é vendo que ele reduz de volta quando eu faço o descalonamento das pressões. Então, se eu for recrutar, sim ou não é o motivo da discussão, mas se for fazer quando é seguro, lesão difusa, fazer utilizando a avaliação do Lang Score de maneira seriada, ver se está sendo efetivo ou não do ponto de aumento da aeração pulmonar, fazer buscando que não haja sobredistensão, redução do deslizamento e a retificação do diafragma e redução da sua amplitude, e mais importante de tudo, olhando para o ventrículo direito e vendo se eu não estou tendo um aumento do seu diâmetro diastólico final. Doutor, só mais 2 perguntinhas, vai ser rápido. Além do protocolo Blue e do Falls, que a gente falou bastante aqui, fala também bastante no dia a dia, tem algum outro de relevância no dia a dia do intensivista que a gente deva conhecer rápido? De ultrassonografia pulmonar em si, protocolo a gente tem hoje, virou uma febre, né? O SLOOP de publicação de tração de tórax, ele é uma curva gigante, assim, né, de ascensão. Então, é difícil até acompanhar. Desde 2011, toda sexta-feira, eu faço beta-busca no PubMed com os mesmos mesh terms, avaliando ultrassonografia de pulmão e vendo tudo que saiu na última semana. E não consigo ler tudo. É difícil, né? Então, é difícil até de falar sobre todos os protocolos que tem. Relevância já é mais difícil, né? Porque relevância maior que o Blue ninguém vai ter, porque foi onde nasceu tudo. Relevância maior que o Falls, baseado do ultrassom de pulmão, difícil também, mas o ultrassom de pulmão está inserido em todos os outros protocolos, né? Ele está inserido no Rush, ele está inserido no CAUS, ele está inserido no choque, ele está inserido no CESAM, ele está inserido em praticamente todos os protocolos de choque e de reanimação, peri-reanimação, né? Peri-resuscitação na parada cardiorrespiratória. E só mesmo se fosse para pontuar 2 que seriam unicamente desse cenário no trauma, o IFEST, obviamente, né? E
esses protocolos básicos de quantificação, quando ele não é muito foco, mas do trauma, esse de 8 áreas para analisar a progressão para SARA, e aquele que sim vale a pena, mais aí, ao menos no meu entendimento, que é o Lung Ultrasound Score, né, o LUS aí do Dr. Jean-Jacques, que esse é o que a gente acaba usando muito, como a gente falou, na ventilação e como avaliação evolutiva. Ponto de vista, obviamente. E a última é se o ultrassom vai substituir, deveria substituir o velho estetoscópio. Isso vocês já discutiram na passada, não substitui nada, né? Ele complementa tudo. Acho que tudo que a gente tem, nada se substitui. Até porque o ultrassom quebra, o ultrassom falta, e aí eu vou precisar usar o estetoscópio, vou precisar usar o que eu tiver, e tudo facilita e se ajuda demais, né? Inclusive, algumas tecnologias novas, né, como o pessoal da Equinus, né, com o Cosmos, que é um aparelho que usa muito inteligência artificial, ele trabalha com a ausculta em conjunto com a sonação, né? Você consegue botar lá o seu estetoscópio no aparelho de ultrassonografia, e onde você bota o transdutor, você não só visualiza, como você escuta, né? Então, acho que nada substitui um ou outro, as coisas são complementares, quanto mais dados eu tiver, melhor, né? Nada, ele não é novo nada, ele é o que ele é e ele complementa todos os outros. Quero fazer uma perguntinha aí final, meio que filosófica, mais uma impressão tua. Saindo aqui do presente, que você aí acho que dominou toda a área da ultrassonografia de pulmão para o presente, mas uma impressão tua rápida do passado e do futuro. Piero, deixa eu te dizer assim, eu quando estava me formando, em 1980, eu era monitor de reuma e já tinha ecografia no Hospital de Clínicas. Por que o Liechtenstein levou, por que nós levamos 28 anos para poder saber que esse troço prestava para o pulmão? Por que levamos tanto tempo? E a segunda, você já daí emenda, para o futuro. Nós vamos eliminar a presença de um operador e vamos colocar um monitor de monitorização constante e uma inteligência artificial para poder fazer essa avaliação? Duas perguntas difíceis aí, mas muito bacanas. O Liechtenstein é legal quando eu converso com ele falando disso, e ele diz que catalogar os achados da ultrassonografia pulmonar foi relativamente fácil. O difícil foi conseguir convencer as pessoas do que ele estava fazendo e conseguir publicar isso, né? E realmente, entre o que ele começou a fazer, que foi no final da década de 80, né? 89, bem final, e as publicações iniciais aí no meio dos anos 90, e conseguiu, inclusive, publicar antes em livro do que em artigo, isso foi exatamente da questão de convencimento, né? E conversando com o Dr. Jean-Jacques Ruby, é interessante ver isso, ele dizendo que a primeira que tinha caído os dados do trabalho dele com muitos editores lá da SFAR, e todo mundo via aquilo, achava que era loucura e deixava passar. E quando caiu na mão dele, disse, meu Deus, isso é genial. E aí foi o grande trampolim e o segmento ali com o trabalho do Chest e aí por diante. Convencer do uso não foi nada fácil lá atrás, né? Eu me lembro quando, em 2010, eu era residente do Dr. Ciro, e foi assim que eu conheci o Dr. Ciro, inclusive, que eu vi um senhor de cabeça branca com um ultrassom no tórax de um paciente, e eu, o que o senhor está fazendo? Ele disse, não sei. Eu disse, ultrassom de tórax, esse negócio não era contraindicado, era uma coisa que não existia. Ele disse, pois é, o que diziam, agora dizem que funciona, mas não sei fazer isso, não sei o que é isso, né? O Ciro deu aula aqui para nós, acho que foi em 2013, 14. A gente nem tinha eco ainda para usar, mas ele já dava aula sobre isso. Foi ali nesse ímpeto inicial ali, e a gente começou a fazer, e era tão fácil e tudo tão óbvio, que a gente, como tudo muito fácil e óbvio, a gente acha, estamos errados, né? Aí acabei indo e passando um tempo lá com o Liechtenstein lá em Paris, e
Aí todo dia o doutor Ciro ligava, perguntava, aí, aprendeu alguma coisa? Não. Aprendeu alguma coisa? Não. Aprendeu alguma coisa? Não. Porque não tinha o que aprender, né? É algo, literalmente, o aprender é simplificar e usar aquilo no contexto clínico. Então, não tinha, algo muito simples e que, por ser tão simples, provavelmente foi o que mais demorou ali para mudar o entendimento. Daqui por diante é difícil imaginar, né? Se falasse que era difícil primeiro contemplar que tivesse tanta dificuldade de aceitação, ainda naquela época como residente e começando a aprender. Uma outra história legal disso, estava o cirurgião torácico do serviço, chegou e viu o residente fazendo ultrassom de tórax do paciente dele. Ele perguntou o que estava fazendo, disse, ultrassom de pulmão. Aí ele disse, você residente tem mais coisa para fazer, vai estudar alguma coisa que vai ter significado na sua formação, não essas coisas que não existem, que amanhã vai passar e nunca mais vai ser útil. Simplificando hoje, ele tem um Sonosite e um Butterfly. Então, é algo que realmente demorou um pouquinho de convencimento, mas que quando a pessoa se convence, é difícil deixar de viver sem a ferramenta e de saber para onde vai é muito difícil. Né? Hoje a gente já tem, como o Dr. Álvaro mencionou, muito uso da inteligência artificial e até de métodos contínuos de avaliação de ultrassonografia. Né? A gente tem Dopplers para PETs, né? Para você colocar na cervical do paciente e ficar vendo o fluxo aórtico de maneira contínua, então podendo analisar a variação equivalentes da variação do volume sistólico pela variação do pico de fluxo aórtico e a sua velocidade integral tempo ao redor do tempo de modo contínuo. A gente tem alguns protótipos de ultrassonografia pulmonar para análise, sobretudo de água pulmonar extravascular, a partir também, de novo, de PETs, e também tem de cinto, colocando ao redor do tórax para você ter algo muito parecido com o da impedanciometria, mas, sobretudo, quantificação de linhas B. Então é difícil imaginar, né, hoje em dia para onde vai. O que a gente mais vê é minimização, né, cada vez aparelhos mais portáteis de boa qualidade e o uso da inteligência artificial de tamanha relevância. A gente consegue hoje, com a inteligência artificial, quantificar as linhas B, a gente consegue fazer o lung score, né, com ela de maneira automatizada, só mesmo acessando lá modo pulmonar, dizendo onde está e fazendo a imagem e salvando, o próprio aparelho te dá a quantidade de linhas B. Você pode fazer isso em alguns, óbvio, né? Eu consigo ter a quantidade total de linhas B nessas áreas avaliadas e assim ter uma estimativa da água pulmonar. Eu consigo ter uma avaliação do lung score, porque ele avalia a consolidação, alguns já também dando o tamanho dessa consolidação, né? Então, dando uma ideia de planimetria e aí você podendo avaliar isso ao redor do tempo. Então, é difícil saber para onde vai, mas certamente cada vez com mais inteligência artificial, cada vez sendo uma ferramenta mais útil e integrando outros dados, né? E certamente cada vez mais reduzida, né? Mais fácil de manipulação e, se Deus quiser, mais barata também para a gente poder usar mais. Eu queria fazer uma consideração. Juntando isso que você está falando com a pergunta do Álvaro sobre o futuro, a grande dificuldade com a monitorização, seja lá qual for o método, é a capacitação, né? Capacitação para fazer o método, para a interpretação dos dados e para garantir uma continuidade de cuidado 24/7 com a mesma qualidade, né? A gente não sai desse viés, né, Gotthard? Seja com eco, que é mais simples, mas que é o mais operador dependente de todos, mesmo nos métodos mais avançados. Então, eu, particularmente, não quero ser pessimista, mas eu acho que a inteligência artificial ela vem fazer com que isso, no futuro, se ela for acoplada, inclusive com algoritmos de tratamento, ela vai poder auxiliar nessa questão. Porque, por outro lado, além dessa questão da técnica, eu penso também que o conhecimento na área de medicina intensiva e em outras áreas, mas falando especificamente aqui da nossa especialidade, está ficando cada vez mais vertical em tantas áreas
que um intensivista generalista, ele não dá conta mais de oferecer para os doentes complexos tudo o que ele poderia necessitar, vamos dizer assim. Eu mesma sou uma ignorante completa em eco, né? Porque não é do meu tempo e eu já não estou mais à beira de leito como no passado, mas eu vejo que em várias áreas, quer dizer, você falou, eu não quero falar do recrutamento, porque o cara da ventilação mecânica é a pessoa que, né? Daí tem o sujeito da hemodinâmica, daí tem o do neurointensivismo. Então, eu acho que conseguir fazer com que esse médico intensivista ele seja o toque das galáxias para poder atender bem todos os doentes, eu acho que vai ficar cada vez mais complicado, né? Necessitando cada vez mais de equipes com múltiplas capacitações, e é difícil juntar, falando do Brasil e do mundo, com milhares de leitos de UTI, que equipes são essas que a gente vai poder oferecer esse tipo de profissional tão capacitado para saber todas as coisas, ou minimamente, né? Então, eu creio que a inteligência artificial vai poder ajudar os pacientes e a gente nesse sentido. Acho que era isso. Ajuda demais, né? A gente estava discutindo isso hoje com o neurocirurgião, falando exatamente de questão de avaliação de fluxo e fazendo um dobro transcraniano dele, aí ele dizendo, pô, maravilhoso fazer tudo isso, mas eu não consigo fazer isso a não ser quando você está no plantão, é exatamente essa análise. Mas se eu tiver uma sonda que eu consiga colocar onde que eu estou avaliando o fluxo e ficar vendo isso, e ficar trabalhando com isso com inteligência artificial, eu consigo ganhar, né? Então, é algo que é difícil não querer que nos agregue, e vai agregar muito, se Deus quiser, e vai ajudar a gente demais, que é impossível seguir, né, doutora, contemplando tudo o tempo todo, é inviável. Então é isso, a gente agradece muito a tua participação, doutor, é um prazer, uma honra para mim poder fazer essa entrevista com o senhor. Espero que a gente tenha outros reencontros aí, ainda ao longo do ano. Sempre será um prazer, agradecer o convite, né, poder ver pessoas tão queridas e poder falar sobre um tema que para mim é uma diversão, né, eu fico, como falar uma hora é ótimo, se me deixar um dia falando, eu vou estar aqui dialogando o dia e adorando conversar com todo mundo, né, ainda mais com esse pessoal tão proveitoso, né, de aprender em conjunto, né, doutor Álvaro, Rafael, Letícia, que eu tive o prazer grande de ficar aqui com a gente um tempo, né, tentei trazer ela para cá, mas não consegui. Mirella, então, muito, muito bom revê-los, né, pessoas que a gente tanto estima, admira e gosta. Então, prazer, muito obrigado, e sempre que eu puder vai ser um prazer enorme.